Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, Ele te sustentou, Ele te deu mais um dia para escrever uma nova história. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Abram comigo em 1 Pedro 3:14. Enquanto vocês procuram que o Senhor possa estar presente na vida de vocês, iluminando, enchendo, direcionando. E é isso, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, então que Ele possa estar presente, confortando nesse momento de tribulações que a gente tem passado. E começa assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é revelada diariamente, tá? Ela se torna viva, ela é tão sutil, né? Tão cheio de nuances, que se você reler, você acha pontos que você não percebeu, pontos que o Senhor vai revelar ao teu coração. Glória a Deus por isso que ela se faz viva. E começa a suportar as perseguições. A gente está vivendo um momento de medo, então suportar a perseguição também é suportar essa questão de medo. E Pedro começa falando assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vocês, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemem do vosso bom poder em Cristo. Então ele começa assim, olha, eu li o pedaço inteiro para que se entenda, né, a parte inteira da situação. Ele fala assim: ei, se você padecer por amor da justiça, o que é amor à justiça? Sobre aquilo que o Senhor nos tem mostrado, nós seremos bem-aventurados diante de Deus. Então ele fala: não temais com medo deles e não vos turbeis. Então não fecha, não tenha medo, não se feche com aquilo que das pessoas que te perseguem. Perseguição há em todo local, familiar, profissional, social, espiritual, seja pelo nosso inimigo, seja dentro de igrejas. Por quê? O inimigo está ao redor, ele está usando as pessoas. É normal que a gente tenha perseguições. O que muitas das vezes nos assusta e nos assombra é isso, porque o Senhor muitas das vezes quer falar conosco e a gente às vezes não entende, é que Ele é a nossa resposta mais presente. Então, Ele quer dizer isso para mim e para ti: eu sou tua resposta. Aí ele fala: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Que o Senhor Deus seja santificado dentro da gente primeiro. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então ele vira assim: se alguém te perguntar qual que é a esperança que há em vós, que vocês vão responder que é Jesus Cristo, respondam com mansidão e temor. Então, mansidão é uma coisa que hoje a gente está perdendo. Eu vou falar por mim mesmo. Eu não posso falar por outro, vou falar de mim. A gente perdeu isso, né? A gente está andando estressado. E o estresse não nos leva a perder a mansidão. E lembrando que Jesus era a mansidão. Jesus saiu algumas vezes do sério, saiu, mas até para responder ele tinha sabedoria. Jesus às vezes lidou com pessoas muito difíceis, porém ele teve sabedoria para lidar com cada um deles. Assim é o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente tenha sabedoria. Ei, essa sabedoria vai cair do céu de uma vez? Não. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Nem nada vai te mudar de uma vez. O Senhor, ele vai mudando a gente, mas ele vai moldando. Lembra que nós estamos nas mãos do olheiro. O olheiro não faz o vaso de uma vez, faz? Não.
ele tem que pegar o barro, ele tem que amassar o barro, ele tem que jogar água, ele tem que rodar a pedra e ele vai formando. Então não existe isso mudar de uma vez. Ele vai te moldando, ele vai te provando, ele vai te botando em prova, ele vai colocando pessoas que vão te confrontar, ele vai te fazendo usar. E a gente precisa aprender isso e tirar a lição disso. Uns conseguem com mais facilidade, outros levam mais tempo, outros talvez nem vão conseguir, mas é isso que o Senhor quer da gente, que a gente tenha mansidão e temor para responder que a razão e da esperança que há em nós é Jesus Cristo, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Aqueles que falam de você, falam do seu Senhor, do Senhor Jesus, que nós glorificamos, nós colocamos em primeiro lugar, que eles fiquem confundidos. Então, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de nós, então, de vós, como de malfeitores, nos chamando de malfeitores, lembre-se, o Senhor nos justifica. O Senhor é a nossa maior justificativa, é o nosso maior justificador. Então eu falo sempre, Senhor, seja o meu justo justificador, porque aqueles que falam mal de você é aqueles que mais vão precisar de ti. Mas vão precisar, você vai ter como moeda a vingança? Não, você tem como a moeda, o temor, a mansidão, a ajuda. Amém? Vamos continuar porque o tempo já está passando. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então é melhor a gente padecer fazendo bondade do que o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então ele está comparando, vocês é melhor padecer fazendo bem, porque Cristo padeceu pelos pecados que ele não tinha. Ele padeceu pelo meu e pelo teu pecado. Ele padeceu pelos pecados dos nossos antepassados dele. Para quê? Para que nós fosse levados a mais próximo de Deus. Ele foi mortificado na carne, ele foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se voltou para nós. Então ele foi morto, foi crucificado, foi blasfemado, foi feito tudo contra ele, mas ele voltou para que nós pudéssemos estar mais próximo de Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, 8 almas se salvaram pela água. Então ele vira e fala assim, olha, os quais ele, no qual também foi e pregou os espíritos na prisão. Então ele fala, o Senhor foi vivificado pelo Espírito, e pregou aos espíritos que estavam presos, aqueles espíritos que necessitavam, as almas que gritavam por Jesus. Aí ele lembra, os quais antigamente foram rebeldes, os espíritos, as pessoas que foram rebeldes, porque viam Noé anunciando que viria uma grande chuva, ele estava construindo uma arca, e muitos falaram que ele estava louco. No entanto, 8 almas só se salvaram, que foi a família de Noé, e ele, a esposa, seus filhos e suas noras. Então, naquele momento, o restante tudo padeceu, na qual pouco se salvou, só 8 almas salvaram pela água. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado aos anjos, às autoridades e às potestades
advertências. Então ele fala, olha, agora é uma verdadeira figura, que é Jesus Cristo, que nos salva, o batismo. O batismo não é limpeza da imundície, mas um compromisso de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando a gente é lavado e a gente cria consciência de que a gente foi lavado e o Senhor Deus nos deu uma nova vida, o velho homem ficou lá nas águas e nós renascemos para Cristo, batizado pelo Espírito Santo, somos novas criaturas em Deus. É isso, e isso nos faz filhos, co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros em Cristo, filhos de Deus. Então, o Senhor veio para nos salvar. Ele mortificou a carne dele. Então, não tema mal algum, não temos malfeitores, não tema perseguição, porque o Senhor está conosco. Está comigo, está contigo. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. 3. Vocês podem fazer o ID do Senhor Jesus, sim. É ordenança, é só ir lá e compartilhar. É fácil, é rápido e não custa nada. É rapidinho, compartilha essa palavra. Alguém precisa ouvir. Vocês têm o Face, tem o YouTube e tem o Insta. É só se inscrever, o YouTube ele aciona quando eu coloco. Vai lá, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Faça se você quiser, de coração. Não faça por obrigatoriedade, não. Nada é por força nem por violência. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se o Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz de Jeová Jireh. Novamente, porque ele precisa ser a nossa providência. Ele precisa ser a nossa providência. Amém? Shalom Adonai.